publiquei um vídeo analisando o comportamento do secretário de Itumbiara, que atirou nos próprios filhos e tirou a própria vida. E os comentários que mais apareceram não foram sobre o comportamento dele, foram sobre a suposta traição da esposa. Ou seja, as pessoas preferem julgar as coisas ao invés de entender os fatos. É mais fácil apontar o dedo para uma mulher acusada de trair do que olhar para um homem que não desenvolveu a menor capacidade de lidar com a frustração. É mais confortável dizer que ela destruiu a família do que perguntar sobre a falta de controle emocional que ele tinha. E eu preciso dizer uma coisa com todo o respeito que esse assunto exige, mas com toda a firmeza que a minha formação me dá. Ninguém que publicou seus comentários estava dentro daquela casa. Ninguém viveu aquele casamento. Ninguém sabe o que realmente aconteceu atrás daquelas 4 paredes. Ninguém sabe quais eram os acordos, as falhas, dos dois lados. Sim, porque dentro de qualquer relação, principalmente uma relação de casal, existe 50% de responsabilidade para cada um dos lados. Sempre, sem exceção. Os dois constroem, os dois falham. E isso é assim em todo relacionamento. Quem estava do lado de fora não tem a menor condição de medir o que acontecia ali dentro. A única versão que existe foi escrita por um homem que, minutos depois de publicar, tirou a vida das 2 crianças e a dele mesmo. E essa versão foi aceita como verdade absoluta por pessoas que julgaram a vida deles. Eu trabalho com comportamento humano há 25 anos. E o que eu enxergo nesse caso vai muito além daquilo que foi mostrado. Se por um acaso ele realmente foi traído, isso era uma questão entre ele e a esposa. Era uma questão conjugal, de 2 adultos. E 2 adultos resolvem os seus conflitos com diálogo, com terapia, com advogado, com separação. Existe um repertório inteiro de caminhos possíveis quando um relacionamento entra em colapso. Mas o que ele fez? Escreveu uma carta, se colocando como vítima da história, resolveu atirar nos filhos e dar fim à própria vida. É preciso lembrar que adultos assumem a responsabilidade pelos seus atos. Quem se coloca numa posição de vítima assume uma postura infantil. Decisões tomadas desse lugar, da infantilidade, são reações de quem nunca aprendeu a sustentar o peso da própria vida emocional. Ou seja, isso tem um nome, é falta de inteligência emocional. Uma pessoa que não sabe reconhecer aquilo que sente, não sabe dar nome àquilo que sente, não consegue reconhecer a própria dor. Não é capaz de se regular emocionalmente. E quando o mundo ao seu redor sofre qualquer instabilidade, a reação é em tragédia. E isso não é justificar, porque existe uma diferença muito grande entre justificar e explicar. Justificar é dizer que ele tinha um motivo, que é o que a maioria das pessoas está fazendo quando julga. Mas explicar é mostrar que existia um padrão de comportamento instalado muito antes daquela noite. E isso precisa ser discutido para que casos assim não voltem a se repetir. Agora, o que me preocupa profundamente é perceber que diante da morte de 2 crianças, uma parcela significativa das pessoas escolheu gastar energia julgando o comportamento da mãe, sem saber realmente o que aconteceu. Como se uma possível traição, sim, possível porque isso ainda não foi comprovado pela polícia, fosse de alguma forma equivalente ao assassinato de 2 crianças. E não é. E o fato de eu ter que voltar aqui para repetir isso em voz alta, já mostra o tamanho do problema. E se você está vendo esse vídeo agora, eu te peço uma coisa. Antes de você julgar quem você não conhece, olha para dentro, olha para si mesma, olha para a forma como você reage quando alguma coisa te machuca. Olha para o que você faz com a sua própria dor. Porque é aí, nesse silêncio, que o padrão mora.